E aí, como eu falei para vocês, né, existe essa questão do contrabando. E aí a coroa começou a saber, né, dessa ilegalidade, e aí começou a fazer uma cobrança muito mais eficaz em relação a isso. O governador português começou a apertar o cerco, ou seja, começou a tentar acabar com isso, né? Para dificultar o desvio, em 1619 criou a Casa de Fundição, locais onde o ouro era transformado em barra, selado e quitado, ou seja, tinha extraído sua quinta parte como imposto. Das casas de fundição, o ouro seguia para a provedoria da Fazenda Real, de onde era levado para o rio, sob fortes escoltas de dragões da capitania de Minas Gerais. Só que há um conflito em relação a isso, né? A revolta em Vila Rica em 1620, porque as casas de fundição não estavam satisfeitas com o modo que o governo estava impondo as coisas, principalmente pelo alto imposto dos alimentos, de vestimenta. Então, tudo que a coroa vendia lá, né, que era alimentos e roupas, entre outras coisas, era um alto imposto. E, principalmente, pedia um imposto, né, dessas casas de fundição. Então, houve uma revolta em relação a isso. As pessoas estavam muito insatisfeitas e fizeram uma revolta em Vila Rica em 1620. E, entre as principais exigências, eles pediam que fosse reduzido o preço dos alimentos, a anulação do decreto que criava a casa de fundição, né? Eles não queriam que houvesse mais as casas de fundição. O governo vai fazer o quê? Ele vai reprimir. Até porque o governo, ele tinha todo um arsenal, né, de armas de fogo. Então, esses moradores de Minas Gerais, quando entram em conflito com os portugueses, acabam perdendo. Por quê? Porque os portugueses tinham, né, o poder de armamento muito mais elevado, um armamento muito melhor do que os deles. E aí eles acabam perdendo essa revolta. E aí a consequência disso é que os principais líderes, né, o tropeiro Felipe dos Santos e o minerador e comerciante Pascoal da Silva Guimarães foram presos. Felipe dos Santos foi morto e teve seu corpo em pedaços exposto nas margens das estradas. O arraial do ouro, por onde ficavam as minas de ouro de Pascoal da Silva, foi inteiramente queimada por ordem do governador. Para aumentar o seu controle sobre a colônia, o rei separou, né, Minas Gerais de São Paulo, criando em 1620 a capitania de Minas Gerais. Então, né, para não ter uma questão do governo muito grande, ou seja, para não haver muitas revoltas, o governo faz o quê? Faz a separação, né, de Minas Gerais e São Paulo. Então, cada uma agora tinha um governo diferente, não o mesmo governo como antes era, né? E aí, além da questão, né, das minas de ouro, foi-se descoberta também a existência de minas de diamante no Tijuco. Fez com que, mais uma vez, a autoridade portuguesa também atuasse de forma violenta nessa área, né? Porque o governo português queria para si também essa área de essa área de mineração de diamante, né? Então vai de forma violenta expulsar as pessoas que moravam naquelas cidades e tomar conta, né, das minas de diamante. E ainda o governo faz o que? A divisão de terras em lotes, separando para si o lote em que havia uma grande mina e aí fez o leilão das outras terras para os homens brancos, ou seja, né, para aquelas pessoas que tinham muitas influências, né, que era também conhecido como homens brancos. Então ele fez essa divisão, né? Uma parte ficou pro governo português e outra parte fez essa divisão para outras pessoas. Para ter uma melhor administração e principalmente a questão política, criou-se também lá a Intendência dos Diamantes, em 1684. A coroa portuguesa dá intendência para uma pessoa, essa pessoa teria muito poder. Por quê? Porque a essa pessoa é atribuído o poder de morte ou vida das pessoas que viviam lá. Então, essa pessoa passa a governar essa área, né, das minas de diamante. Quando a gente fala sobre a sociedade mineradora, a gente fala, né, de uma sociedade na qual, em sua maioria, ela é por pardos e negros, né? Quem é o pardo? O pardo é aquele mesclado, né? É aquela pessoa que já sofreu miscigenação.
é aquela junção do português com o indígena ou com o espanhol. E aí já tem essa junção nessa miscigenação. 26% da população era de pardos, 52% eram de negros e 22% eram de homens. Então, essa sociedade, principalmente, ela é de negros, né? Os negros eram maioria, até porque são eles, né, que vão fazer a extração tanto do ouro quanto do diamante. Então, a sociedade, em sua maioria, é de negros. E aí a gente fala sobre os ricos. Quem são esses ricos? Na região mineradora, a maior fortuna pertencia quase sempre aos grandes comerciantes e não aos donos de minas. Um exemplo, o líder dos Emboabas enriqueceu, né, sendo comerciante, ou seja, vendendo gêneros alimentícios para o armazém e carne para os açougues mineiros. Então, a questão dessa riqueza é pela questão comercial, não por minas, né? Então, o comerciante, ele também era uma pessoa rica, porque o comerciante ele era rico, porque pela questão da comercialização, né? Principalmente questão de alimentos, porque é o que mais se ganhava lá em questão de alimentos, a questão de vestimentas, era o que mais as pessoas gastavam o dinheiro, né, para se alimentar e para se vestir. E aí a gente tem o dono das minas. Já entre o dono das minas, foram poucos os que enriqueceram. O motivo é simples. Boa parte do que ganhavam eram pagos impostos, né? E a outra parte eles faziam o quê? Eles acabavam comprando alimentos, se vestindo, compravam obras de artes também, importadas, ferramentas, vinho, tecido, trigo, queijo, doce. Então, muitas das vezes, esses donos de minas, eles compravam muitas coisas, né, para se sentirem melhor. Então, por isso, muitas das vezes, esses donos de minas não eram tão ricos assim como os comerciantes, né, que detinham de um poder financeiro muito melhor do que até os próprios donos de minas. E aí a gente também tem quem? A camada média, né? A camada que teve muita influência nessa sociedade mineradora. Por quê? Porque é uma camada de muitas pessoas e de várias funções. E aí a gente tem o surgimento das camadas médias. Em Minas Gerais, no século XVIII, houve um crescimento grande das camadas médias. Quem fazia parte dessas camadas médias? Os artesãos, carpinteiros, alfaiates, ourives. E aí a gente também tinha o quê? Os profissionais liberais, né? Os advogados, médicos, a gente tinha os padres, garimpeiros, pessoas que mineravam com 2, 3, 5 escravos, donos de vendas, roceiros. Tinha também, né, aquelas pessoas que faziam a plantação de milho, arroz, feijão, mandioca e cultivavam, né, as plantas frutíferas e hortaliças e criavam porcos. Então, eram pessoas que faziam parte das camadas médias. E aí também a gente tem o que? No último ano do século XVIII, desenvolve-se também a criação de vacas leiteiras e a fabricação de queijo, que aos poucos foi se tornando muito conhecido no Brasil. Então, nessas camadas médias, também se desenvolve várias coisas que vão ser muito importantes para o Brasil, né? Vão ser coisas que vão ser popular, como o queijo. O queijo ele é muito popular, né? Hoje em dia a gente tem nas nossas casas o queijo. A gente come queijo, e aí se tem, né, nessa época, a questão, né, de se fazer o queijo e, posteriormente, vai se fazer a comercialização desse queijo para outras localidades. Então, nasce com a questão das camadas médias. Das camadas médias, faziam parte também alguns artistas, entalhadores, músicos, pintores, que alcançaram prestígios como exemplo, Manuel da Costa Taide, Francisco da Silva Lisboa, o Aleijadinho, Frei Jerônimo de Graça, que trabalhou no teto da igreja de São Francisco de Assis, situado no Pelourinho de Salvador, né? Então a gente tem nessa época, nessas camadas médias, muitas pessoas que hoje são muito populares, né? São muito conhecidas no Brasil. Então essas pessoas faziam parte dessas camadas médias. A gente também tem os homens livres, né? Quem são esses homens livres? São principalmente pessoas pobres, né? Que não têm ascensão social, né? Que vieram de Portugal, chegaram nas colônias. Consequentemente, né? Quando várias pessoas de vários lugares das colônias
vieram para Minas Gerais, essas pessoas vieram, chegaram em Minas Gerais e não conseguiram ter uma posição social, né? E aí essas pessoas vão fazer o quê? Vão começar a pedir dinheiro, vão começar a fazer pequenos furtos, vão ser pessoas que, né, vão ser dado nome para essas pessoas com essas posições, ou seja, essas pessoas mais pobres que não têm inserção social, não tinham casa, viviam mesmo, né, às margens, nas ruas, vão ser chamados de desclassificados. O interessante em relação a eles é o quê? Que eles são abandonados à própria sorte. Moravam em casebres, ou seja, em casas com uma estrutura muito ruim, viviam com marginais, viviam com pessoas que na sociedade eram marginalizadas, ou mulheres igualmente pobres, né? Então, essas pessoas viviam em si com aquelas pessoas bem pobres mesmo, né? Essas pessoas são livres, mas não têm uma seção social que esperavam. Também viviam, né, com os negros, mestiços em sua maioria. E aí a gente tem, em relação a essas pessoas, a perseguição. Esses homens livres, pobres, vão começar a ser perseguidos, né, pelas autoridades. Não só esses homens livres, mas os escravos, mas as mulheres que não tinham nenhuma ocupação, vão começar a ser perseguidos pelas autoridades que não querem eles, né, pelas áreas de comércio. As autoridades também, quando precisavam de algum serviço, né, a questão de uma construção de uma estrada ou fazer algum serviço perigoso, as autoridades acabavam chamando esses homens livres para fazer os serviços pesados, né? Então, eles deixavam de ser taxados de vadios, eram chamados para a construção de obras públicas, como estradas, ruas, presídios, fazendo a segurança pessoal dos ricos, combatendo os bocotudos, que são, né, grupos indígenas de região que acabavam atacando, né, as pessoas. Essas pessoas também, muitas das vezes, são mandadas para destruir os quilombos. Por quê? Porque em Minas Gerais é uma área onde mais se tinha quilombos, por conta de que existia muita entrada de negros, né, em Minas Gerais para fazer o trabalho pesado nas minas. Então, existia muitas fugas desses escravos, e esses escravos acabavam fazendo quilombos. Então, na área de Minas Gerais, existiam vários quilombos, e esses quilombos, volta e meia, eram destruídos pelas autoridades, né? E quem era mandado para fazer essa destruição, muitas das vezes, eram esses homens livres, não eram reconhecidos, né? Não eram reconhecidos pelas autoridades e que faziam os serviços pesados, sim. Nessa área, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a questão dos escravizados, né? Como é que é o dia a dia desses escravizados? A gente já estudou sobre a escravidão, então a gente já sabe que a questão da escravidão no dia a dia é muito difícil. Por quê? Porque eles têm que trabalhar o dia todo, ele não tem uma alimentação adequada, eles não têm um ambiente para dormir adequado, eles sofrem muito, eram vítimas diariamente, né, de alguns castigos. Então, a vida dessas pessoas eram muito difíceis. Tinham que fazer diversos trabalhos. Não era só a questão das minas, mas trabalhavam nos engenhos, trabalhavam também nas casas dos senhores, né? As mulheres, principalmente, trabalhavam como domésticas. Também existiam muitas mulheres que trabalhavam nas ruas, eram lavadeiras, eram quituteiras também, né? Aquelas mulheres que vendiam os doces. Então, essa questão do escravo em Minas Gerais era muito evidente, né? Até porque a maioria da população era escrava. E uma das coisas também em relação ao escravo, quando se precisava muitas das vezes de se fazer construção de estradas, casas, chafariz ou comercialização em ruas, esses escravos eram mandados. Então, o escravo, ele não tinha só, o papel dele não era só um papel, né, de trabalhar nas minas, mas também era de trabalhar em diversas áreas, até porque esses escravos, eles são domínio de alguns donos das minas, então trabalham para esses donos das minas. E uma das coisas muito importantes, né, em relação à questão principalmente das negras, que eram quituteiras, que vendiam os doces, é porque elas ajudavam os outros negros a fugir, né? Nas fugas, elas acabavam ajudando esses negros
E principalmente às vezes pela questão do ouro ou diamante, elas acabavam escondendo o ouro, o diamante entre os alimentos que vendiam, a fim de comprar essa liberdade, porque tinha também a ideia que se elas juntassem o dinheiro, elas poderiam ter uma boa quantia de dinheiro e comprar sua liberdade também. Esses escravos, eles vão também se rebelar muitas das vezes e vão entrar em conflito com os donos de engenho, os donos das minas, muitas das vezes, porque pela situação que viviam, não aguentavam o modo como eles viviam, como eram tratados e acabavam fugindo, muitas das vezes, entrando em conflitos com os seus donos. E é isso, meus amores. Até semana que vem. Beijos.